Atos dos Apóstolos, capítulo 3, verso 1 diz: Certo dia, Pedro e João, estava subindo ao templo na hora da oração, às 3 horas da tarde. Estava sendo levado para a porta do templo, chamado Formosa, um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmola aos que entravam no templo. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhe esmola. Pedro e João, olhando bem para ele, então Pedro disse: Olha para nós. E o homem olhou para eles com atenção. Esperava receber deles alguma coisa. Disse Pedro: Não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isto lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande. Segurando-o pela mão direita, ajudou-o a levantar-se. Imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. Deu um salto, pôs-se em pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Quando todo o povo viu andando e louvando a Deus, o reconheceu que era ele, o mesmo homem que costumava mendigar, sentado à porta do templo chamado Formosa. Todos ficaram perplexos e muitos admirados com o que lhe tinha acontecido. Só até aí. Maravilhoso, conselheiro Deus forte, Pai de eternidade, continua usando as minhas pregas vocais, a minha vida, continua me usando como um pregador de boas novas, de boas notícias. Pai querido, Pai santo, todos que vão me assistir manhã, tarde e noite, usa-me, Senhor, como instrumento para que cada um receba seu milagre, a sua cura, independente de qualquer área que esteja sofrendo. Pai, eu profetizo e declaro a tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos. Pai querido, é isso que eu te agradeço, te peço e já te agradeço em nome do Cristo ressuscitado, maravilhoso, conselheiro Deus forte, Pai de eternidade. Amém. Amém, queridos. Então a palavra que nós acabamos de receber, porque muitos vão atrás logo do milagre, né? Mas a palavra, ela produz milagre, a palavra de Deus. Guarde a tua palavra. Olha aí, a palavra, tem que guardar a palavra. A palavra, lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho. A palavra produz o milagre. Amém? Então pare de chorar pelo que Deus está tirando. Porque você vai sorrir por aquilo que Deus vai colocar. Amém? Porque o que Ele está tirando, Ele tem que tirar. Você está pesado, Ele tem que tirar todo esse peso, Ele tem que tirar toda essa situação do passado para que você possa viver o seu presente. Então esse homem, ele era colocado ali diariamente. Diariamente aquele homem era colocado na porta do templo, chamado Formosa. E quando Pedro e João vinham, era o momento que aquele homem era colocado ali na hora da oração, às 3 horas da tarde. E aquele homem estava sendo levado para
Eu quero crer que era a hora do fluxo maior, né? A, a hora da oração. Então ele era colocado estrategicamente naquela hora, naquele horário, onde dava mais gente. Então ele esperava receber uma esmola, uma quantidade maior. Mas o que ele não sabia é que Deus havia marcado um encontro com ele ali. O Pai eterno havia marcado um encontro com ele ali para ele mudar de vida, para ele receber não uma esmola, mas ele receber vida abundante, né? Então, os homens de Deus iam chegando para orar, Pedro e João, às 3 horas da tarde, logo no momento que aquele homem estava sendo levado para a porta do templo chamado Formosa, né? E a palavra de Deus diz que ele era aleijado de nascença, imagine. Ele era deficiente, ele tinha aquela deficiência desde nascença, imagine. Aquele homem, ele era tido como maldito, né? Porque todos que tinham uma deformação naquela época, a religião, ela tinha o conceito de dizer, ele é pecador, alguém pecou. Se ele nasceu desse jeito, porque seus pais eram pecadores, pecava. Então, se ele nasceu daquele jeito, se lembra da vez que os discípulos viram um homem aleijado e disse, Jesus, quem pecou? Ele ou os pais dele para ele nascer daquele jeito? Então, esse aqui era considerado dessa mesma forma. Era considerado impuro. Então, hoje a sociedade, ela vê com melhor. Mas naquela época era escanteado, era tido como uma pessoa que carregava uma maldição, né? Então aquele homem era aleijado, tinha aquela deformação desde nascença. Ele nasceu daquele jeito, de nascença. Então ali ele era colocado todos os dias para pedir esmola aos que entravam na porta do templo. Então, vendo Pedro e João, que ia entrar no pátio do templo, pediu-lhe esmola. Pedro e João olhando bem para ele, então Pedro disse, olha para nós. O homem olhou. O homem ele era aleijado, mas ele não era cego, né? Ele olhou, né? Olha para nós, e ele olhou. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber dele alguma coisa. Esperando receber alguma coisa. Né? Se lembra não sei se agora as pessoas que pedem dizem a mesma coisa, mas antigamente eles diziam qualquer coisa serve, né? Então esse homem ele estava esperando alguma coisa, qualquer coisa, né? Então disse Pedro, olha, nós não temos prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu lhe dou. O que Deus deu a Pedro, para Pedro compartilhar com ele, vale muito mais do que prata, do que ouro. Primeiramente, a vida eterna, a salvação, a vida abundante e a cura para aquela deformação. Ele teve sua vida apagada e teve a sua história de vergonha apagada. A Bíblia não diz a idade dele, mas creio que já era um homem adulto. Então toda a sua vida foi de vergonha, de humilhação. Então foi apagada aquela vergonha, aquela humilhação, porque a palavra de Deus diz que para cada dia de vergonha o Senhor tem dupla honra. E a partir daquele momento foi escrita, o próprio Pai, o próprio Eterno Soberano, ele escreveu uma nova história daquele homem. Apagou toda a vergonha, toda a humilhação que ele sofreu. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber alguma coisa. Disse Pedro, não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu lhe dou. Em nome de Jesus. Eu digo para você que vai me assistir de manhã, tarde ou noite, eu digo para você
que vai me assistir, vai assistir esse vídeo manhã, tarde e noite. Em nome de Jesus, levanta desta cama de depressão, levanta dessa situação de vergonha. Seja curado em nome de Jesus. Seja transformado, seja restaurado, seja cheio do Espírito Santo. Receba os frutos do Espírito Santo, domínio próprio, mansidão. Seja liberto de toda palavra maldita. No nome de Jesus eu profetizo na tua vida, você que está me assistindo. Eu profetizo, receba o teu milagre, receba a tua cura, em nome de Jesus Cristo Nazareno. Ande, saia dessa paralisia. Todos que Deus chama está em movimento. Ande, se levante para receber o teu milagre, receber uma nova vida, uma vida abundante. E segurando-o pela mão direita, ajudou-o a levantar-se. Imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. E deu um salto, pôs-se em pé e começou a andar. Comece a andar em busca do teu milagre. Comece a andar porque o que Deus tem para você, nem olhos viram, nem chegou ao entendimento do homem. Amém? Em nome de Jesus, comece a andar, porque para onde Deus está querendo te levar, você vai ter que deixar algumas coisas. Por exemplo, deixar tudo aquilo que foi lançado contra a tua vida, todo esse peso, toda palavra ao contrário que foi lançada sobre a tua vida. Você tem que agora só olhar para cima, olhar para o autor e consumador da nossa fé. Deus te entregou uma missão para você levantar-se e seguir em frente. Eu vou orar por você nesse momento. Não sei qual a tua situação, não sei como você está, mas a palavra para você hoje é: pare de chorar, pare de sofrer, pelo que Deus está tirando, mas te prepara para receber o que Deus está trazendo. Quando Deus tira algo, como Jó disse, Deus deu, Deus tirou. Quando Deus tira algo, porque Ele quer te dar algo melhor. A glória da última casa será maior do que a da primeira. Amém? Então pare de falar quem você era e comece a profetizar quem Deus vai fazer você, quem você vai ser. Amém? Deixa eu orar. Maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. Eu oro, Senhor, por todos que vão me assistir manhã, tarde e noite. E como Pedro eu digo, levanta. Levanta e anda no nome de Jesus Cristo, o Cristo ressuscitado. Te levanta desta mesmice, se levanta desse acomodismo. O apóstolo Paulo diz: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Toca, Senhor, no entendimento. Toca, Senhor, na mente. Coloca, Senhor. Coloca a tua mente, tira a mente de escassez, tira a mente pequena, tira tudo aquilo que não procede de ti. Coloca a tua mente. Em nome de Jesus Cristo, Cristo ressuscitado, eu profetizo e declaro vida abundante. Em nome de Jesus. Amém? E quem crê diz amém, amém, graças a Deus. Amados queridos, quando você investe em alguém, Deus investe em você. Então invista nesse canal. Seja membro, seja patrocinador, dê seu like, compartilhe com quem você ama, compartilhe, enfim, faça tudo o que for preciso, ative o sininho, as notificações, porque a plataforma do YouTube entende que a mensagem é relevante e vai indicar para novas pessoas, da forma que você está sendo edificado, novas pessoas vão ser edificadas através dessa mensagem. Então, toda vez que você investe em alguém, Deus investe em você. Amém? Então, invista nesse canal, se torne um membro deste canal.
Amém? Nunca se esqueça, o Cristo ressuscitado, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Ele te ama e eu também. Fica aqui a minha participação, amanhã estaremos de volta com mais uma mensagem, boas novas, boas notícias da parte de Deus para nós. Graça e paz.